Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim 77, episódio 27, Atanásio de Alexandria, o defensor da divindade do Filho contra todo um império. A história de Atanásio de Alexandria, o defensor da fé nicena, o bispo que enfrentou 5 exílios e preservou a doutrina da divindade de Cristo. Uma narrativa cinematográfica baseada em pesquisas de autores como Pelikan, Kelly, Williams e Louth. Para compreender Atanásio de Alexandria, precisamos entrar em um dos momentos mais críticos da história cristã. O século IV é o século da formação da ortodoxia. É o século das grandes controvérsias, das batalhas teológicas, das disputas imperiais e da definição final da fé que moldaria toda a Igreja. E em meio a esse cenário épico, emerge uma figura que, segundo estudiosos como Henry Chadwick, R. P. C. Hanson e Alois Grillmeier, foi decisiva para o triunfo da fé nicena, Atanásio. Atanásio nasceu por volta do ano 295, provavelmente em Alexandria, uma das cidades mais influentes do mundo antigo. Alexandria era um centro pulsante de cultura, filosofia, ciência e espiritualidade cristã. Os ecos de Clemente, Orígenes e da catequese alexandrina ainda moldavam o pensamento da região. Atanásio cresceu nesse ambiente fervilhante de debates intelectuais. Ainda jovem, Atanásio chamou a atenção de Alexandre, bispo de Alexandria. Seu talento era claro, seu raciocínio era afiado. Sua espiritualidade profunda. Ele se tornou diácono e secretário do bispo. Durante esse período, escreveu uma das obras mais influentes do cristianismo primitivo, sobre a encarnação do Verbo, que, segundo Pelikan, é um dos tratados teológicos mais belos da era pré-nicena. Ali, Atanásio apresentou a doutrina da encarnação como o centro da fé cristã. O Verbo se fez carne para vencer a morte, restaurar a humanidade e divinizar o ser humano. Mas sua vida mudou completamente quando surgiu a controvérsia ariana. Ário, presbítero de Alexandria, afirmava que o Filho não era eterno, mas uma criatura sublime, uma criatura elevada, mas ainda assim criatura. Essa posição, segundo J. N. D. Kelly, ameaçava destruir a fé cristã desde sua raiz, pois, se Cristo não fosse Deus verdadeiro, não poderia salvar o mundo. O que começou como um debate local rapidamente se transformou em conflito que abalou o império. Bispos, monges, teólogos e imperadores se envolveram. Constantino convocou o Concílio de Niceia no ano 325. Atanásio, ainda jovem, acompanhou seu bispo ao concílio e testemunhou a condenação de Ário e a definição do credo niceno, afirmando que o Filho é consubstancial ao Pai. Poucos anos depois, Alexandre morreu e Atanásio, ainda muito jovem, foi eleito bispo de Alexandria. Seu episcopado duraria 45 anos, mas desses, 17 seriam vividos no exílio. Como observa o historiador Peter Brown, nenhum outro bispo enfrentou tantas perseguições imperiais quanto Atanásio. Seu lema poderia ser resumido na famosa expressão latina: Athanasius contra mundum. Atanásio contra o mundo. Ele enfrentou 5 exílios. Foi perseguido por imperadores arianos, caluniado, acusado falsamente de assassinato, de magia, de conspiração política. Suas igrejas foram invadidas, seus aliados foram presos, seus escritos foram proibidos. Ele se escondeu